Eu não sei se todos me conhecem, meu nome é Rita. Primeiro eu vou dizer quem eu não sou, tá bom, irmãos? Eu não sou teóloga. Eu iniciei teologia e não concluí, porque quando eu iniciei foi na fase conturbada da partida do Cleiton. Então eu tentei, mas eu não tinha condição de seguir adiante. Então está parado por enquanto, mas com projetos de retomar a teologia. Então eu não sou teóloga, eu não sou conhecedora profunda não da palavra, né, de homens entendedores, mas eu sou uma mulher completamente apaixonada por Jesus. Eu sou uma mulher que cada versículo que eu leio da palavra de Deus, eu tomo para mim aquela palavra. Eu sou uma mulher que escreve a palavra de Deus em cadernos. Eu sou uma mulher que o que a palavra de Deus diz, ela para mim é lei. Eu busco seguir. Então eu posso não ter todo conhecimento, mas eu amo a palavra de Deus. E eu amo Jesus Cristo. Eu me movo por causa daquilo que Jesus fala na nossa vida. Sempre foi assim. E meu nome é Rita, eu sou pastora. Nós fomos pastores, eu e o Cleiton, antes da partida dele lá na Comunidade da Graça em José Bonifácio, por 10 anos. Conheci Jesus, quem me apresentou Jesus foi o Cleiton, foi ele que me levou para Jesus. Nós começamos a namorar numa sexta-feira, tínhamos 18 anos. E no domingo, o primeiro lugar que ele me levou para sair foi para a igreja, foi para o culto. Então eu costumo dizer para as meninas, se o moço que você vai namorar te levar em algum outro lugar, diferente desse, no início de namoro, cuidado aí, vigia. Eu estou falando da minha experiência. Primeiro lugar que ele me levou, eu não conhecia Jesus, eu era católica, e ele falou, vou te levar num lugar. E eu falo isso com tanta alegria, porque foi desse dia, com 18 anos, que ele me levou na igreja, no culto, e dali eu nunca mais fiquei um domingo sem ir na igreja. Todos os domingos, todos os dias da nossa vida, minha e do Cleiton, e assim nós fizemos e continuamos fazendo, eu continuo, com os nossos 3 filhos, estando na casa do Pai. E aí o José pediu para eu contar meu testemunho, desde a partida do Cleiton para cá. Eu vou tentar ser muito breve, porque embora façam 2 anos e 6 meses que o Cleiton partiu, ele me abandonou, ele me deixou. Eu falo assim, você me deixou. Nós tínhamos um combinado que a gente ia ficar velhinho juntos e que a gente ainda ia para a África juntos, os 2 velhinhos, mas ele foi e me deixou aqui. Então eu falei para ele, quando chegar lá, nós ainda temos que ter uma DR quando eu chegar no céu, porque ele me deixou, ele foi. Ele falou, amor, eu vou usufruir primeiro. Ele dizia para mim assim, eu vou abrir caminho. Então ele foi abrir caminho, eu falo para ele, né? Ele fala, não, penso, ele foi lá, foi na frente, me deixou aqui, mas tá bom. E não dá para eu contar um testemunho, irmãos, falando só agora desses 2 anos e meio. E a palavra de Deus fala em Salmo 71 que eu cantarei os seus feitos poderosos. No Salmo 145, 6, ele fala, conta a força dos grandes feitos do Senhor. E ainda no Salmo 40, o salmista fala, quantas maravilhas eu tenho realizado em vosso meio. Então, eu quero ser obediente àquilo que o pastor Josimar pediu. Eu creio que obediência, ela sim precede bênção, então eu quero ser obediente. E crendo que o testemunho, ele edifica, o testemunho, ele gera, para quem não tem, gera fé, e para quem tem fé, o testemunho, ele estica, alarga, aumenta a fé. Então eu vou ser muito breve, mas eu preciso dizer que ele pediu para eu contar o que eu tenho vivido, o que Deus tem feito nesses 2 anos e meio para cá que o Cleiton faleceu. Porque entende-se que quando um provedor, o provedor de uma casa, que é o homem, quando ele, parte, vai primeiro, quando ele falece, a gente entende que aquela casa ali, ela vai passar, por dificuldades. Tanto, primeiro, por conta da ausência.
né? E o Cleiton, irmãos, o Cleiton, ele era pai presente, homem provedor, ele era rei, profeta e sacerdote na nossa casa. Ele apresentou Jesus para mim, ele apresentou Jesus para os nossos filhos. O Cleiton fazia questão de ministrar na nossa vida, dentro da nossa casa primeiro. Então, estamos falando de um homem que ele amava Jesus acima de todas as coisas. E depois ele amava a família e o ministério ao qual ele servia. E aí, quando foi no ano, eu preciso voltar aqui rapidinho, porque senão não dá para falar o que nós vivemos hoje. E eu quero dizer primeiro que nós vivemos bondade, graça e abundante graça do Pai. É só isso. Nós somos alvos diariamente do amor e da graça de Deus. Irmã, diariamente nós somos alvos do amor e da graça do Pai. Eu por mim mesma não posso realizar absolutamente nada. Eu por mim mesma só sou capaz de alguma coisa porque o Senhor gera em mim essa capacitação. Então, o que eu compartilhar, primeira coisa você entende, ela não consegue fazer nada. Ela só realiza por causa do Cristo que habita em nosso meio, amém? Então essa é a primícia de todas as coisas. Mas em 2020, todos sabem, veio o Covid. E eu, Rita, e eu vou nesse testemunho, falando de fé e finanças, que eu vou finalizar com fé e finanças rapidinho, eu quero falar de 2 princípios, que foram princípios que nós andamos com ele nesses anos todos, eu e o Cleiton, e são princípios que lá em casa eles permanecem e eu continuo plantando na vida dos meus filhos. Então, em 2020, como todos os anos, eu busco do Pai uma palavra. Todo início do ano eu busco do Pai, eu quero uma palavra para eu andar sobre essa palavra durante o ano. E quando não tem, eu fico inquieta, porque eu falo, Senhor, eu preciso de alguma coisa. Porque quando o dia mal vem, quando vem a tempestade, quando nada dá certo, a gente precisa ter a palavra para poder dizer, o Senhor me deu essa palavra. E é sobre essa palavra que eu declaro, é sobre essa palavra que eu ando, é sobre essa palavra que eu me movo. Então, em 2020... irmãos, essa palavra não vem assim, nada sobrenatural, nada. A palavra de 2020 foi a minha irmã mesmo de sangue. Ela é de outra comunidade da graça também. E ela que me deu num cartão, no início do ano. Ela falou, queria ministrar essa palavra sobre a sua vida. E a palavra é a que está lá em Salmos 65, 11, 12. E a palavra de Deus diz assim: coroas o ano com a tua bondade. E por onde passa, o Senhor deixa um rastro de fartura. Essa fartura, ela verte as pastagens do deserto. E as colinas se vestem de alegria. E aí ela me deu essa palavra em 2020, no início do ano. Eu anotei. Eu risco a Bíblia, anotei tudo. E aquela foi a palavra para o ano de 2020. E ali eu comecei a me mover, Senhor, a tua palavra. E irmãos, é só para vocês entenderem, 2019 já tinha sido um ano difícil, porque poucas pessoas sabem, mas o Cleiton já vinha debilitado de saúde. Então 2019 já foi um ano que nós vínhamos com o Cleiton debilitado em saúde e lutando com questão de saúde. E então a gente já vinha de um ano difícil, e aí veio 2020, veio essa palavra, eu falei, bom, é o ano, é o nosso ano. 2020 tudo vai acontecer. Coroas o ano com a tua bondade. Por onde o Senhor passa, Ele deixa um rastro de fartura. A fartura, né, ela vai vertem as colinas. Então tudo vai mudar. Esse quadro da nossa vida vai mudar. O Cleiton vai ser curado, o Cleiton vai ser sarado. Nós vamos avançar no ministério. E glória a Deus. E ali a gente começa a se mover e declarar quando a gente tem uma palavra. E aí 2020 já vinha início do ano. Quando dá março de 2020, o que acontece? Fecha tudo, Covid. E aí eu falo, meu Deus, né? Mas o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra, então a gente anda sobre esta palavra. O Senhor disse que vai coroar o ano com a tua bondade. Irmãos, coroar, o que é que significa coroar? Fui buscar na Bíblia. Coroar significa o quê? Recompensa.
Então o Senhor vai recompensar esse ano com a tua bondade. Mas a gente já imagina que vai dar tudo certo. É assim com você ou só comigo? Quando recebe uma palavra, não é? Não é assim, irmã? A gente recebe e fala, amanhã deu tudo certo. Eita, que 2020 vai ser o ano da minha vida. E foi o ano da minha vida. E ali veio a pandemia, tudo fechou. Tudo que vocês já sabem, eu não preciso entrar em detalhe. E o Cleiton, além de pastor, o Cleiton ele era analista de sistemas. E nós temos um software, temos ainda, e que atendemos empresas e indústrias. Então nós também temos a empresa. E aí veio o medo, fechou tudo. E agora? O Cleiton doente, ele já estava afastado da empresa e afastado das suas atividades pastorais também. Nós já estávamos conduzindo a igreja, né, Fábio, nesse tempo. Então, imagina que já estava dentro de tudo aquilo. Aí veio o Covid e eu ali declarando a palavra. Mas aí fechou tudo. E passou 2020, eu vou resumir. Passou 2020, aquele ano difícil que todos nós sabemos, de isolamento, de tudo fechado. Veio o medo porque falou, e agora? Fechou tudo, como que vai fazer? Como que nós vamos comer? Né? E a empresa, e a igreja? E aí nos adaptamos, assim como vocês fizeram aqui, com os cultos, com tudo. E continuou andando. Veio 2021, e aí a gente ainda muito debilitado com todas as questões que vínhamos passando. Eu confesso que eu não tinha força para pedir, né? Falando para o Senhor, Senhor, uma palavra. E aí a minha irmã falou assim, não, Deus coroa o ano com a sua bondade, irmão. Eu falei, Jesus amado, como assim? A gente acabou de sair de 2020 e nada aconteceu, está tudo piorando, o Cleiton não melhorou, o Covid, está tudo, e aquele negócio, e a mesma palavra. Salmo 65, 11 e 12. Coroas o ano com a tua bondade. E por onde passa, por onde o Senhor passa, Ele deixa um rastro de fartura. Guarda isso, irmãos. E a fartura, ela vai verter, ou seja, vai cobrir, né, o deserto, vai trazer coisa verde para o deserto. E ainda vai trazer ali alegria. E aí 2020, 2021, a mesma palavra. E ali a gente orando, eu e o Cleiton, falei, amor, essa palavra, vamos andar sobre ela, vamos declarar, ok, vamos. Continuamos andando 2021, iniciamos o ano de 2021, quando foi em maio, todos nós fomos internados, eu, Cleito Felipe. E eu vou resumir isso muito rápido, porque eu ainda tremo um pouco quando eu me lembro de toda esse pedaço, né, da minha vida. E fomos internados os três, e aí vocês já sabem, né, a história. Eu e o Felipe voltamos para casa, e o Cleiton foi para a morada eterna. O Cleiton, ele foi para a morada que todos nós almejamos, que todos nós sonhamos, que todos nós sabemos que vamos. Então ele voltou para casa, né? E aí foi, ali a nossa vida virou de cabeça para baixo. Nós sabemos sim da eternidade, sonhamos com a eternidade, cantamos a eternidade, mas irmãos, a partida é dolorida demais, né? É difícil demais, ô negócio difícil, ô negócio que derruba a gente. E aí 2021 a nossa vida virou de ponta cabeça. E aí o provedor da casa faleceu. A gente, né, foi afastado de tudo. E enfim, começou um processo do Senhor na nossa vida, na minha e na dos meninos. E aí veio o medo, né? E agora? Para vocês entenderem, o Felipe se formou um dia antes do Cleiton falecer. Ele entregou o projeto de conclusão do curso dele. Era o Cleiton na UTI, no hospital, e eu voltando debilitada e ajudando ele a concluir o projeto de conclusão de curso para entregar no Mackenzie, porque tinha prazo para entregar, e o Felipe concluiu a faculdade no Mackenzie naquela semana que o Cleiton faleceu. E o Felipe já trabalhava fora, mas ele não dominava a empresa, né, o sistema do Cleiton. O Lucas trabalhava com o Cleiton nessa época. E aí veio o medo. E agora? O provedor morreu. O que vai ser da gente? Assustou todo mundo. Eu não trabalhava, né, eu estava ali ajudando sempre o Cleiton. E agora? O que vai ser da gente? Como que nós vamos viver? Né, a gente não pensa, e agora?
E na sexta enterramos o Cleiton. Na segunda nós descemos para o escritório, eu, Felipe e Lucas, e assumimos a empresa. Felipe pediu a demissão da empresa que ele trabalhava, e aí nós assumimos a empresa. Irmão, sem saber o que fazer. A gente sentou naquela mesa, um olhou para o outro, o Fábio estava lá, e aí o Felipe falou: mãe, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Aí eu falei: bom, então agora a gente vai orar, e o Senhor vai dar direção. Tivemos ajuda de irmãos, muita, de amigos empresários que estão aqui, homens de Deus que nos ajudaram, nos orientaram, falaram a nossa vida e nos ajudaram, nos empurraram. Eu estou resumindo tudo, porque não dá para falar do que nós vivemos para vocês entenderem isso, de que era tudo o contrário. O medo era: e agora? O que vai ser deles, né? O que vai ser deles? E aí nós assumimos a empresa. Resumindo, a empresa permanece até hoje, são 2 anos e meio. Não perdemos nenhum cliente desde quando a partida do Cleiton. O Senhor tem capacitado o Felipe. Eu falo Felipe porque agora o Lucas, ele está em uma nova fase. Ele está trabalhando na IBM, que é outra bênção que o Pai colocou na nossa vida. E o Senhor tem capacitado o Felipe dia após dia para conduzir a empresa. E aquele sustento que nós tínhamos antes do Cleiton, ele permanece até agora, depois da partida do Cleiton. Porque a gente sabe realizar alguma coisa? Não, irmãos, porque Deus é bom em tudo o que faz. O Senhor não deixa nada, sabe, não deixa faltar nada para a gente. Quando o Senhor nos deu aquela palavra em 2020, essa palavra, que eu achei que ali tudo ia mudar, não era coroas o ano de 2000, porque na Bíblia não estava escrito coroa este ano, com a tua bondade, mas eu queria que fosse aquele ano, porque eu recebi naquele ano. É coroas o ano em que você está vivendo. O Senhor presenteia, o Senhor, Ele é o ano que você está vivendo. Então não foi só o ano de 2020. E aí, não era só ali a recompensa da bondade de Deus, era o rastro de fartura que Ele ia deixar por onde Ele passa. Porque, irmãos, se você olhar para a sua vida, quando começou algo, quando você começou a realizar algo, esse Deus, Ele é tão maravilhoso que, se você olhar, começou pequeno, mas hoje cresceu, porque Ele deixa um rastro de fartura por onde Ele passa. É assim na minha vida e na sua vida. Olha para quando você começou a realizar algo. Olha para trás para a sua vida. Olha para o início do casamento. Não começou tímido, hoje está muito melhor, porque Jesus passou, e por onde Ele passa, Ele deixa rastro de fartura. Então não dá para falar do que a gente vive, né? Do testemunho que José falou depois da partida do Cleiton, porque tem tudo a ver com o Cleiton. Tem tudo a ver com um plantio de uma vida que eu e ele vivemos juntos. Esse ano que passou, em dezembro, nós faríamos 25 anos de casados. Então foi de uma vida que foi construída juntos debaixo. E aí são vários princípios que eu sei que vocês já aprenderam, assim como eu já aprendi, princípios da palavra de Deus. Mas o primeiro é buscar uma palavra do Pai. Então, de todo testemunho que você puder guardar, buscar uma palavra do Pai. Irmãos, nós não podemos, isso aqui é manual de vida. Quando o pastor, e aí eu quero agora contar a segunda parte do testemunho. Então, ano de 2021 foi o ano que o Cleiton partiu. Ele recebeu cura eterna. Ele vive em constante abundância na glória com o Pai, em uma mesa farta, sentado na bodas, onde nós vamos, na bodas do Cordeiro. Ele já está lá. Foi o ano que não faltou nada para a gente, nada. Nem
nem o espírito de orfandade na vida dos meus filhos, porque a palavra de Deus diz que eu não vos deixo órfãos, mas eu voltarei para vocês. A palavra de Deus diz, então não somos órfãos, nós temos um pai, então ele não deixou faltar nada, absolutamente nada. Então, irmão, se a gente vive um rastro, né, se tem emanado fartura na nossa vida, é por pura bondade de um Deus poderoso, que tem prazer diariamente em abençoar a minha vida e a sua vida, quando a gente simplesmente coloca no altar dele. Quando a gente confessa a palavra, irmãos, a palavra ela é lâmpada, a palavra é direção, a palavra é luz, é nela que não vai deixar o dia mal vir. Mas quando nós temos a palavra, ela nos sustenta. Então, primeiro princípio, buscar a palavra do Pai. E sabe como ela vem? No culto de domingo. O Jossi não sabe, mas há um ano atrás, quando eu comecei a sentar ali e vim, ele ministrou uma palavra que eu tomei essa palavra para mim, anotei e me movo por ela. Então, esse ambiente aqui, aos domingos, nas vigílias, é um ambiente onde o Senhor vai revelar a palavra dele, é um ambiente onde ele fala. Quando esse homem que sobe aqui para ministrar é profeta de Deus, e a palavra que ele traz, quando você recebe, porque irmão, vamos combinar, não é quem está falando, é quem está recebendo, não é aqui quem está jorrando, é quem está recebendo, é o vaso que recebe. Não é o que transmite, não é o que fala, sabe? Sou eu e você, aquilo que a gente recebe. Então, irmãos, não faltou nada por causa do Pai. O Senhor tem dado estratégias ao Felipe, que a gente fala assim, uau, da onde saiu? O Senhor é o Pai. Às vezes quando aperta, vou contar para vocês como que é a nossa rotina. Quando tudo aperta lá embaixo, que a nossa casa é igual a da Marisa, tem o escritório lá embaixo. Então lá metade da garagem a gente fez o ateliê e já era o escritório. Então tem dias que ferve, né? Então a gente atende empresas, atende clientes. Tem dias que, né, que não sabia resolver nem fazer nada, né, Fê? Não, ele não sabia o que fazer, irmãos, não sabia, porque era o Cleiton. Foram muitas coisas para a gente resolver e não sabia. Aí ele falava assim, mãe, eu não sei o que fazer. Não sei. Mãe, não tenho o que fazer, mãe, não dá. E aí ele até fala para mim, que ele fala, você é teimosa, você fala que dá para botar quadrado dentro de redondo. Aí eu falo, não é que eu sou aqui, eu creio, Antonieta. Eu falo, eu creio. E aí quando aperta tudo, irmãos, quando aperta que a gente não sabe que cliente está do outro lado falando tudo, aí ele fala, mãe, não tem o que fazer, e agora? Eu falo, antes eu falava assim, já sei, vou subir. Aí eu falo, subir para o meu quarto, né? Vou subir. Aí quando aperta agora as coisas, ele fala, mãe, é hora da senhora subir. Aí eu falo, o quê? Já não tem mais o que fazer, sobe, porque tem que clamar ao Pai. Tem que clamar ao Pai para que as coisas aconteçam. Olha como a gente é. Primeiro a gente tenta resolver, né, irmãos? Depois a gente clama ao Pai. Mas é bondade, pura bondade do Pai que nós vivemos. E eu sei que não é diferente com a sua vida. Então o primeiro princípio simples para fé e finanças, buscar uma palavra de Deus, se mover por ela, andar por ela. Isso é para tudo, irmãos. É para a vida no casamento, é para a criação de filhos, é para tudo. Buscar uma palavra do Pai. Em 1998, nós tínhamos casados. Eu vou ser bem breve aqui, que é outro princípio de quando o homem de Deus fala. E para vocês entenderem que é rastro, não tem a ver com hoje, tem a ver com aquilo que o Pai vem fazendo ao longo de um tempo. 1998 nós tínhamos casado, 2 moços, meninos, cheios de dívida, irmãos, que é outra coisa isso daí. E eu fui trabalhar numa empresa, eu trabalhava em departamento pessoal, na época não era nem RH, era departamento pessoal em uma empresa. E fiquei desempregada e o Cleito falou assim, amor, vai trabalhar com venda. Eu falei, amor, eu não sei vender. Amor, vai trabalhar com venda. Eu falei, amor, eu não vendo nada. Amor, vai trabalhar com venda, que você vai trabalhar. Era a época que o telemarketing estava bombando.
vai trabalhar. E eu não vou, porque meu lugar é escritório, eu tenho que ficar atrás de uma mesa, meu lugar é escritório. Irmãos, hoje eu detesto ficar sentado atrás de uma mesa, detesto planilha, detesto escritório. Eu gosto de gente, gosto de criar. E fui, debaixo de uma palavra do marido e da necessidade, eu fui trabalhar com venda. Só que era um domingo e nós estávamos no culto à noite lá na sede. Quem estava ministrando era o pastor Osmar. Pastor Osmar nem sabe disso, nunca soube, se ele depois ouvir. E era o pastor Osmar que estava ministrando a palavra. E era início de ano, fé e finanças. Olha como a gente já ouve faz tempo. E eu estava ali desempregada. E o Cleito já tinha dito, vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com vendas. Eu falei, eu não vou. Mas eu decidi obedecer à voz de Deus através da vida do meu marido. E ali naquele culto, o pastor Osmar ministrou, fez toda a ministração, que eu não vou falar porque eu não vou lembrar, faz muito tempo, foi 1998. Mas eu lembro que o pastor Osmar, e eu creio que movido por Deus, no final ele fez um mover ali, e ele colocou o envelope de dízimo na mão de todo mundo. E aí ele falou assim, olha, e eu quero falar uma coisa, não com essas palavras, eu estou resumindo, mas a forma como aconteceu. Entregue, se você não tem nada aí, faz por fé, né? Entrega por fé a sua semente. Aí eu peguei o envelope, estava desempregado, irmão, um monte de vida para pagar, eu precisava de emprego. Eu não queria trabalhar com vendas, e o meu marido falando para eu trabalhar com vendas. Aí eu peguei o envelope de dízimo, orei, na hora que ele... Irmãos, a gente nunca pode falar na hora da emoção as coisas para Deus. Cuidado na hora de fazer promessa no culto, na hora da emoção. Aí a Antonieta pegou o envelope de dízimo e fiz a oração, Pai, e sem falar com o Cleiton, cheio de dívida. Pai, se eu arrumar emprego, Senhor, essa semana, se essa empresa me chamar, o meu primeiro salário eu vou dar todo aqui na igreja. E fiz a oração. O que aconteceu na semana? Arrumei emprego. Com o quê? Com vendas. Naquela semana, irmãos, eu comecei a trabalhar. E com vendas. E fui para um call center vender. Eu fazia o upgrade de cartão. Cartão nacional, convertia para internacional. Cartão internacional eu ligava para converter para Gold, Platinum e para os irmãos que têm dinheiro, né? A gente ligava para fazer os cartões mais caros. E ali eu fui aprender a vender cartão, fui trabalhar com isso. E assim, eu lembro que não era o mês todo, era ali início de mês. Mas naquele mês, irmãos, de toda uma operação de 60 pessoas, eu tinha iniciado. Eu bati a meta, eu superei a meta daquela semana. Sabe, eu lembro que eu brincava que eu sentava no PA, ponto de atendimento, para vender. E eu não queria vender, eu vendia. Era sério. Sabe quando você atendia assim, eu vou atender porque tem que atender esse aqui? Não queria vender e vendia. Eu não queria vender e vendia. E eu bati a meta naquela semana. E eu ainda não estava registrada, eu era cooperada. Mas a oração que eu tinha feito, eu não falei para o Cleiton. Eu tinha feito a oração. Chegou o final do mês, recebi o salário, amor, recebi o salário. E ele, opa, vai aí que a gente tem, né, um monte de coisa para pagar. E eu já contei isso lá em José Bonifácio. Eu falei, amor, eu preciso falar uma coisa para você. Então, naquele dia lá eu orei, fiz, né, um voto com Deus e tudo. Eu disse que todo o meu salário eu ia dar para a igreja se eu arrumasse um emprego. Aí ele olhou para mim e falou, você não fez isso? Eu fiz. Eu estava orando, eu precisava do emprego, eu fiz. Aí ele falou assim, amor, a gente tem um monte de dívida para pagar. Eu falei, mas a gente tem que dar o dinheiro, porque eu disse que eu ia dar o dinheiro. Amor, a gente tem um monte de dívida para pagar. Eu falei, mas eu disse que eu ia dar, então a gente vai dar o dinheiro e Deus vai, eu não sei, Deus vai fazer. Irmãos, pensa que quase deu separação quando tinha acabado de casar, isso daí. Imagina, a gente prometer as coisas sem falar com o marido. Eu dei. Eu fui fiel ali, eu dei. Em resumo dessa empresa que eu trabalhei, fui supervisora, fiquei até o dia que o Fê nasceu. E ali o Senhor me prosperou nessa empresa. E a partir dali eu saí e fui trabalhar com o Cleiton. Por que é que eu estou contando isso? Porque existe outro princípio aí. É o princípio de obediência. Obediência, quando eu vi o pastor
que eu entendo que ele foi movido por Deus quando ele falou ali. E eu me movi diante daquela palavra que ele disse. Obediência porque eu disse que ia dar e cumprir com aquilo. E, irmãos, durante todos esses anos, a nossa casa, e eu não tenho outra forma de fé e finanças andar juntos, senão falando isso. Nós somos dizimistas fiéis lá na nossa casa, durante todos os anos. Dízimo, oferta. A nossa vida é ofertada na casa do Pai, assim como nossos recursos, assim como a nossa casa. Tivemos célula a vida inteira, inclusive a nossa célula voltou lá em casa essa semana também. E a nossa casa, o nosso recurso, a nossa vida foi e é para servir o reino e as pessoas. Então, irmãos, obediência diante daquilo que Deus pede para mim e para você, move, faz a gente mover sobre fé e finanças. Porque eu só obedeço se tiver fé, né? E tem mais, Hebreus diz que o justo, ele vive de fé. Quem é justo? Eu e você. Nós somos justos. Porque a gente é bonzinho? Não. Porque Jesus Cristo nos justificou. Nós somos justificados por Ele. Então, por causa dele, porque somos justificados, nós não vivemos da circunstância, nós não vivemos do salário alto, nós não vivemos da empresa boa, nós não vivemos daquilo que nós temos, da casa, do recurso, da geladeira cheia. Nós não vivemos, nós vivemos daquilo, nós vivemos por fé. Porque a Bíblia diz que o justo vive por fé. Irmãos, não é uma fé grande, é uma fé pequena. Porque a Bíblia diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Quantos já viram um grão de mostarda? Nem dá para ver, né? Viu, né? Agora viu. Nem dá para ver, é minúsculo. Então nem é uma fé grande, é uma fé pequena. Então fé tem tamanho. À medida que eu conheci Jesus Cristo hoje, eu conheço um pouco dele, eu creio um pouco. À medida que eu vou tendo experiências com esse Deus, à medida que eu vou sendo, né, que eu vou sendo provida naquilo que eu preciso, à medida que eu vou vendo cura, sinais, maravilhas, mudança na vida do meu marido, mudança na vida dos meus filhos, mudança no ambiente que eu vivo, à medida que eu vou vivendo isso e eu vejo Jesus Cristo agindo, a minha fé vai aumentando, irmãos. Por isso esse ambiente, por isso compartilhar aquilo que Deus tem feito, às vezes parece pequeno, não é, gera fé no coração do outro, gera fé no coração. Irmãos, 2021, quantas famílias não voltaram para casa, quantas famílias ficaram no hospital. Eu e o Felipe voltamos. Em 2021 nós decidimos botar os nossos olhos naquilo que Deus estava fazendo, porque a gente só queria ver. Não temos mais o Cleiton, a nossa vida acabou, virou de ponta cabeça. Mas foi o ano que nós decidimos como família nos mover em gratidão, vendo de que, Senhor, Ele foi, mas o Senhor permitiu que nós dois voltássemos, por um tempo ainda. Na verdade quem ganhou foi Ele, não foi a gente. Nós ainda estamos aqui, trabalho, enfado, cansaço, doenças, gripe, não é? Quem ganhou foi Ele, corpo glorificado, né? Não há choro, não há tristeza. A gente acha que quem ganhou foi a gente. Olha que cabeça pequena, mente pequena nossa, não é, irmãos? Não. Mas o Senhor permitiu que a gente voltasse. Então a gente vive bondade de Deus. Qual é o testemunho, irmãos? Nada diferente daquilo que você vive. Eu tenho certeza na sua casa que você provou desde 2020 para cá da bondade, graça, pura graça do Pai. Porque eu e você só acordamos hoje porque Ele permitiu. Eu e você só estamos aqui respirando porque Ele permitiu. Quando Adão e Eva foi colocado no jardim do Éden, o Éden já existia, o jardim já existia. Deus já tinha dado a provisão para Adão e Eva.
Então se eu trabalho é porque Ele me dá saúde, é porque eu tenho capacidade? Não, é porque Ele me dá saúde para poder todos os dias exercer alguma coisa e ganhar um dinheiro para sobreviver nos poucos dias de vida que Ele ainda permite que eu e você estejamos aqui, irmãos. Então, palavra de Deus, obediência. Irmãos, dízimo não é nem para falar na igreja. Sabe, dízimo é quando a gente sair de casa, já sair com dinheiro e falar, que hoje não é dinheiro, é Pix, né? Mas já sair determinado. Hoje, irmãos, eu sou de uma época que a gente não podia ir para o culto sem dinheiro no bolso para dar dízimo e oferta. Sair da presença de Deus sem dar oferta, como assim? E até a presença de um Deus que me dá tudo, que eu só levantei, eu tive um carro, nem pegou ônibus, né? E tá vestido, e comeu, e tomou café, porque Ele primeiro deu. Como é que eu posso ir até um cultuar, engrandecer o nome dEle, e já não ir com a minha cabeça assim, opa, peraí, quanto é que eu tenho que dar de oferta aqui? Porque tem a ver com Ele. Irmãos, eu aprendi isso quando eu me converti com 18 anos de idade. Isso nunca mudou na minha vida. A maior alegria minha é quando entra mais no mês que eu posso doar mais. A minha maior alegria é quando faz pro ministério infantil. Gente, é assim que a gente se move. Porque Ele fez primeiro. Isso me constrange. Isso me constrange. Eu posso provar de umas férias em janeiro porque Ele me deu primeiro. Não é porque eu trabalhei o ano inteiro e olha, eu mereço. No caso das férias do José, né, irmãos? Ele é pastor. Eu mereço, afinal de contas eu trabalhei o ano inteiro. Irmãos, a gente não merece. Nem isso, não merece. A gente merece nada. A gente merecia a morte. A gente merecia o inferno. A gente não é bonzinho, a gente não é. Mas a bondade dele alcança a mim, a você, todos os dias. Irmãos, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Para finalizar, que é para o pastor não dizer que eu passei da hora dele. Qual é o horário limite do José, irmãos? 11 horas? 11, então ainda tem 18 minutos. A gente precisa crer naquela palavra de Salmos 37 que fala: já fui jovem e agora eu sou velho. Oh, meu Deus! Mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi a sua descendência mendigar pão. Ele é sempre generoso. Ele empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Irmãos, há um rastro de fartura que o nosso Pai tem passado e tem deixado para mim e para você. Sabe, Ele me deu essa palavra em 2020, quando Ele já sabia o que ia ser o caos. Mas quando a gente busca Deus para Ele nos sustentar, Ele nos dá uma palavra que não é só para aquele tempo, mas é uma palavra que ela vai, e que ela vai se perpetuando, e ela vai se tornando viva, e ela vai se tornando nova, e o Senhor vai fazendo e vai deixando, e nós olhamos e vemos: olha o tanto de coisa que Ele tem feito. Esse é o rastro de fartura que Ele tem deixado na minha vida e na sua vida, irmãos. Então, buscar primeiro o princípio, palavra de Deus. Nós precisamos nos mover. Se você esse ano ainda, meu irmão, queria encorajar, se você ainda não tem uma palavra para esse ano, busca do Pai. Busca do Pai. Senhor, eu quero me mover, porque o dia que vier, o dia mau, vai ser essa palavra que eu vou declarar, vai ser essa palavra que eu vou andar sobre ela, vai ser nela que eu vou olhar. Irmãos, eu estava lá no hospital, no dia que o Cleide subiu para a UTI, e eu não tinha força nem para orar, nem para chorar, mas acredite, eu lembro, eu fechava o olho ali, eu falava: Senhor, o Senhor disse que coroava o ano com a tua bondade. O Senhor disse que ia coroar esse ano com a tua bondade. O Senhor diz, Pai, a tua palavra está escrita lá no Salmo 65. O Senhor falou. Irmãos, eu não tinha força, porque eu também eu estava com
quase 100% do pulmão comprometido, mas a palavra ficava aqui, ela ficava. E aquilo, hoje, olhando para trás, naquele momento ali no hospital, parecia que nada estava acontecendo, porque não estava. Eu estava ruim, o Cleito subindo para UTI, e eu já, né, a gente conhecia o quadro, eu conhecia o quadro, ele estava no mesmo quarto que eu, mas a palavra sustenta, a palavra gera vida, a palavra traz força da onde a gente não tem, a palavra nos dá ânimo, a palavra nos encoraja, a palavra faz a gente olhar para as coisas como que já aconteceram. É só através da palavra de Deus. E obediência, irmãos, fé e finanças tem a ver com crer e tem a ver com fazer. E aí, para finalizar, 2021, eu sempre fui fuçona, eu gosto de trabalhar com papel, eu gosto de criar as coisas. E não estava tendo a ceia na igreja, né? Por conta da pandemia, tudo fechado. Acho que era esse o testemunho que o José queria que eu falasse. De uma empresa que nasceu dentro de um caos, que é a Clique Personalizado, que hoje nós andamos com essas duas empresas, eu e os meninos lá em casa. A que nós já tínhamos, que era os Zio Sistemas, e a Clique Personalizado. Era um sábado próximo da Páscoa daquele ano, do Covid, e não estava tendo ceia nas igrejas, os prédios fechados. E eu e o Cleito muito incomodado de não estar junto do povo, né? De não estar junto das pessoas. Isso matava a gente, de não poder ficar junto, de não poder estar junto. E eu lembro que a gente tinha ido para o prédio da igreja para fazer gravação, e aí quando chegou em casa ele falava assim: amor, mas não estar junto das pessoas, isso me dói tanto. Era o que mais doía nele, me dói tanto. E aí eu olhei e eu falei assim: amor, vamos servir a ceia. Ele falou: mas como a gente vai servir? Eu falei: a gente sela o copinho, bota dentro de um saco, dispara nos grupos para os irmãos. Lembram disso? Tem irmãos de José Bonifácio que lembram. E a gente dispara para os irmãos irem lá no prédio da igreja pegar o saquinho com a ceia. E a gente no domingo vai tomar junto, cada um na sua casa, mas com aquele que a gente entregou. E ali eu fiz na cozinha de casa, eu e a Rebeca. Montamos, fiz os lacres, as etiquetas, tudo, na cozinha de casa. Aí o Cleiton chegou e falou assim: de onde você tirou isso aqui? Eu falei: eu fiz. Mas de onde você tirou? Eu vi que precisa, que é necessário, tem necessidade, eu montei para a gente fazer. Aí ele falou: amor, toda a igreja precisa disso. Aí eu falei: não, eu só fiz para José Bonifácio, né, para atender aqui a comunidade. Aí ele falou assim: amor, toda a igreja precisa disso. Só que ele já foi falando, toda a igreja precisa disso, com o celular, arrumando, tirando foto e mandando para todos os pastores, disparando para todos os pastores os kits de ceia. E ali acabou nascendo, né, a Clique, que a gente deu o nome, já era uma empresa, já era um projeto que eu tinha antes. E ali acabou nascendo a Clique, e ali a gente começou a atender algumas igrejas com kits de ceia. Hoje a gente atende praticamente todas as comunidades da graça e outras denominações também com o kit de ceia. E junto a isso, a gente atende com brindes personalizados, empresas e eventos. Então, isso nasceu no meio da pandemia, no meio do caos, no meio da improbabilidade. Mas fui movida por obediência e por uma palavra de um homem que sonhava mais comigo do que eu mesma. Então, se eu puder falar isso aqui para os maridos, sonhe com as suas esposas, mais do que elas mesmas. O Cleito sonhava comigo, o Cleito me impulsionava, ele me empurrava, ele dizia: amor, você vai.
E Ele fez tudo isso. Ele comprou as coisas para eu dar início a tudo. Então hoje a gente vive, nesses 2 anos e meio, falando financeiramente, um rastro de fartura, por pura bondade de um Pai, que velou em cumprir pela sua palavra. Mas quando a gente ousa tomar essa palavra para a nossa vida, irmãos, quando a gente ousa andar e se mover nessa palavra, e hoje nós vivemos da renda dessas 2 empresas, não por mérito nosso, porque de novo, de nós mesmos nós não podemos realizar nada, mas por um Deus que tudo opera na minha vida e na sua vida, nós podemos realizar qualquer coisa, por causa desse Deus que habita em mim e em você, amém? Vamos ficar em pé?